Olá, caros cursistas, meu nome é Heitor Marangon e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pessoal, nessa unidade vamos ver valor presente líquido e análise de investimentos. Você já ouviu o termo valor presente líquido? Pois saiba que dentro do universo da contabilidade e finanças, esse é um dos conceitos mais importantes para quem está estudando a viabilidade de um determinado investimento. Afinal, nosso objetivo é ajudar você a entender a inteligência financeira. E desenvolver a inteligência financeira passa muito por saber se o investimento é viável ou não. Nesse sentido, o conceito de valor presente líquido, ou simplesmente VPL, pode ajudá-lo a tomar uma decisão com mais segurança diante de encruzilhada do tipo compro ou não compro, ou vendo ou não vendo algum determinado ativo. E saber tomar a decisão certa em relação aos investimentos é fundamental para que você consiga uma independência financeira. Portanto, vamos ver algumas ideias como a importância do valor presente líquido para a tomada de decisões com relação ao investimento. O que é e quando usar o valor presente líquido. Como fazer o cálculo do valor presente líquido. Exemplos de como interpretar o valor do VPL. O que é VPL ou valor presente líquido? O valor presente líquido é um simples método utilizado para determinar se um investimento é viável ou não dentro de determinado período. Esse conceito também é conhecido como valor atual líquido, ou VAL, ou método do valor atual. Porém, embora seja simples, é preciso certa dose de raciocínio para entender a real utilidade e interpretar corretamente o seu resultado. Afinal, a aplicabilidade dessa técnica pode impactar diretamente no planejamento financeiro de uma empresa ou de uma pessoa. Dentro do universo contábil, os profissionais geralmente utilizam essa fórmula matemática financeira para determinar a viabilidade do negócio. Esse cálculo leva em consideração pontos como o investimento inicial, tempo de investimento, o fluxo de caixa e o retorno dentro desse período. Nesse momento, alguns podem estar se perguntando, não basta apenas subtrair o investimento inicial do retorno financeiro para descobrir se o investimento é viável ou não? Bom, se der positivo, estamos falando de um bom negócio. Se der negativo, é hora de abandonar o navio, correto? Infelizmente, não é tão simples assim. Esse cálculo simplista não leva em consideração um aspecto muito importante que é o tempo. A matemática financeira nos ensina que não podemos simplesmente trabalhar somando ou subtraindo valores futuros em um projeto de investimento. Esse tipo de cálculo desconsidera o valor do dinheiro ao longo do tempo. O que quer dizer isso? Fica mais fácil entender se levarmos em conta que o dinheiro que recebemos no futuro não vale o mesmo que aquele montante que temos no presente, aquele mesmo montante que temos no presente. É exatamente por isso que temos a existência dos juros, que corrigem os valores à medida que o tempo passa. No caso do cálculo do valor líquido presente, temos o que é chamado de taxa mínima de atratividade, ou TMA. Esse é o fator que ajuda os métodos de análise de investimentos, como o valor presente líquido, a apresentar o retorno mínimo que um projeto precisa obter. Geralmente, a taxa não é inferior àquela que um investidor obteria se investisse esse mesmo dinheiro em fontes seguras, como, por exemplo, num título público pós-fixado. Quando usar o VPL? Apesar de uma ideia simples, ela não é tão trivial e não é todo dia que encontramos chance de usar os conceitos de valor presente líquido. Afinal, estamos falando de uma fórmula que é geralmente utilizada por contadores e investidores profissionais que estão constantemente planejando fazer novos investimentos.
Porém, se você está querendo fazer o seu dinheiro trabalhar para você, deve sempre levar em conta o custo de oportunidade de optar por uma modalidade de investimento em detrimento de outra. Por conta de sua popularidade no meio contábil, a utilização do valor presente líquido é encarada como um estudo de viabilidade econômica. A vantagem é poder contar com a variação do dinheiro ao longo do tempo e o custo de oportunidade deste capital. Na prática, como usar o valor presente líquido? O valor presente líquido é o resultado de uma fórmula matemática financeira, mas não é preciso correr dela, pois seu entendimento é bem simples. Além disso, há formas de se calcular o valor presente líquido usando o Excel ou uma determinada calculadora financeira. Vou mostrar a fórmula e em seguida explicarei cada um dos seus termos. Então, o VPL, o valor presente líquido é a soma dos valores presentes de todos os fluxos de caixa previsto no negócio. Indica se o investimento neste negócio é viável ou não. O FC0, o fluxo de caixa no instante zero, ele representa o valor do fluxo de caixa no período zero, ou seja, o investimento inicial. Dentro da fórmula, esse valor entra com um sinal negativo. Afinal de contas, representa uma saída de caixa. Já o FCN, que são as N entradas de caixas, ele é o valor que representa o fluxo de caixa em determinado período N, e geralmente representado por meses ou qualquer outra variação do tempo usada para essa análise do fluxo de caixa. E o TMA, que é esse componente aqui, ele é a taxa mínima de atratividade, que nada mais é do que a taxa de desconto que é utilizada para representar o valor mínimo que o investimento deve obter, levando em consideração outras oportunidades. Então, eu poderia utilizar esse mesmo investimento do valor zero em outras opções no mercado que tem uma taxa maior do que essa, Ou seja, a taxa desse projeto tem que ter entradas com taxa maior do que outras opções que eu encontro no mercado para poder dizer que esse investimento aqui, ele valeria a pena. Com todos os termos dessa fórmula explicado, fica fácil fazer a explicação do valor presente líquido para um investimento. E quer saber? É exatamente isso que faremos agora no exemplo a seguir, usando uma planilha de Excel. Imagine um empreendimento. Pode ser qualquer tipo de negócio que exigiu um investimento inicial de R$20.000. Esse mesmo projeto gerou 10 mil de lucro nos 5 meses seguintes. Para esse caso, vamos considerar esse TMA, essa taxa mínima de retorno, de 10% ao mês. Como saber se esse projeto ele é viável ou não? Depois de feitos os cálculos, lembrando-se de considerar o FC0 como negativo, já que é um valor que sai do investidor e não que entra, obtemos um seguinte resultado de 17.907,87. Então, pessoal, voltando ao exemplo, nós temos aqui a nossa entrada de 20.000 inicial, é a nossa saída de caixa, entre parênteses, indicando um valor negativo na somatória, e as entradas incrementais de fluxo de caixa aqui representada por valores de 10 mil período a período. Isso indicando uma taxa mínima de retorno de 10%, nós chegamos a um valor presente líquido de 17.907,87. Ou seja, com este investimento, nós chegamos a esse resultado, esse rendimento
sobre aqueles 20 mil. Essa aqui é o cálculo utilizando uma planilha eletrônica, né, fazendo célula a célula, ou utilizando aqui no Excel a fórmula VPL, que ela existe lá, basta digitar igual VPL, e as células que representam aqui estes determinados valores de entrada do fluxo de caixa, ok? Mas como interpretar esse valor? Uma forma simples de entendermos este número é relembrando os conceitos de valor presente líquido mais usados entre contadores e investimentos, o valuation. Se esse compreendimento fosse expressa, considerando a viabilização econômica, valeria a pena comparar esse negócio se ele estivesse sendo negociado abaixo do seu valor presente líquido. Se o valor necessário para adquirir essa empresa estivesse acima desses R$ 17.907,87, seria melhor considerar a negociação. Porém, se estivéssemos falando de outro tipo de investimento, precisaríamos de observar o valor de forma individual. Caso o valor presente líquido seja positivo, podemos dizer que o empreendimento é viável. Portanto, quanto mais positivo ou quanto maior o valor, melhor tende a ser a avaliação. Porém, se o valor presente líquido é negativo, podemos dizer que o negócio não é viável. Isso é o que acontece se essas entradas de FC1 a FC5 tivessem valores mais baixos do que os 10 mil. Se o investimento tivesse dado o retorno de R$ 1.000 em vez de R$ 10.000, como mostra na tela, o valor presente líquido seria de menos 16.209,21, dada essa alta taxa média de retorno mensal. Esse valor negativo indicaria a inviabilidade desse determinado empreendimento. Se a taxa de desconto fosse mais alta, isso também poderia acontecer mesmo que os fluxos mensais se mantivessem naqueles mesmos 10 mil do exemplo anterior. Relação inversamente proporcional entre a taxa de desconto, a TMA, e o valor presente líquido de um determinado ativo, né? Quanto maior um, menor o outro. Quanto maior for a taxa mínima de atratividade, menor será a atividade de qualquer investimento. Quando essa curva sobe, sinalizando que os investimentos e participações de mercado esperam que os juros subirão com o tempo, o valor dos ativos financeiros tende a cair. Quando a curva cai, eles tendem a subir. E o mesmo raciocínio vale aqui, quanto mais baixo o valor do VPL, do valor presente líquido, mais inviável é o projeto. Vale ressaltar que, ainda que há outras formas de calcular o valor presente líquido, seria possível trazer cada um dos retornos dos fluxos de caixa de 1 a 5, no caso do exemplo, para o chamado valor presente, né, o VP, e depois somá-los para, em seguida, subtrair do FC0, do fluxo de caixa no instante zero, que é negativo, e descobrir o VPL, como é feito nos exemplos do caderno didático. Então, pessoal, se a gente observar aqui, nesse fluxo de caixa, utilizando essa tela, nós trazemos cada um dos fluxos de entrada para o valor presente, utilizando essa taxa de desconto, certo? À medida que o tempo passa, cada uma dessas entradas tem um valor menor. E bastaria a gente fazer a soma, o somatório desses valores e a subtração do fluxo de caixa inicial para chegar lá ao mesmo resultado, né? Então, esse é um valor fazendo passo a passo, até mesmo para poder ver. Aqui, no caso, essas entradas de caixa são iguais, mas num mundo real elas seriam diferentes e ajudaria numa análise a gente ter aqui essa tabela com os valores presentes e depois a somatória deles para poder ter uma melhor compreensão,
Essa é uma forma também, e também a possibilidade de utilizar a fórmula, e como foi dito no exemplo anterior. Ainda seria possível fazer este cálculo com o uso de uma calculadora financeira. Bom, turma, visto essas ferramentas para uma análise de investimentos, tópicos da aula anterior, e visto agora, no início dessa aula, conseguimos ver o que significa e como utilizar os métodos de avaliação econômica, né? A gente olhou o payback, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, que tem a função de auxiliar, na tomada de decisão para um determinado investimento financeiro. Métodos que ajudam o administrador a verificar qual o melhor projeto de investimento ou se devemos ou não investir em uma determinada área ou em outra, né? Um projeto ou em outro, de acordo com esses índices aí que a gente aprendeu. Agora vamos abordar o tema da análise de investimento, levando em consideração o fator risco. Uma das principais ferramentas de gestão que se pode ter é a construção de cenários. Como este recurso, o gestor tem a possibilidade de tomar medidas de contingências para diferentes situações futuras que um determinado projeto ele possa vir a enfrentar. Normalmente prevendo uma situação esperada, a melhor situação e a pior. A construção de cenários é de grande importância no cotidiano de qualquer projeto, tornando-se, como base desse pressuposto, podem-se identificar pontos de melhoria das atividades antes mesmo que haja qualquer tipo de impacto negativo nos resultados esperados. E uma boa maneira de começarmos a programar as intervenções necessárias e eficientes sobre o desempenho operacional é entender a perspectiva da análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade é a ferramenta com a qual se calcula a variação do valor presente líquido, ou a taxa interna de retorno, a partir de mudanças isoladas em uma variável, chamada de variável-chave, em uma análise de ceteris paribus, ou seja, sem que se altere nenhuma das outras variáveis, ou em mudanças realizadas em mais de uma variável, ou ao mesmo tempo, mais próximo de um sinal, de uma situação real, portanto. Vantagens no uso do indicador. A principal vantagem do uso da análise de sensibilidade é permitir que o gestor monte cenários a fim de ajustar o orçamento disponível do projeto às eventualidades e interconcorrências futuras. Alterando as variáveis, é possível identificar as potencialidades e as oportunidades de melhoria dentro de um planejamento de atividade num projeto. Tal ferramenta auxilia o gestor financeiro do projeto a responder importantes questões tais como quão confiáveis são os resultados de uma projeção de custos, qual será a variação de resultados se determinado fator for alterado, e limitações no uso do indicador. A análise de sensibilidade traz como principais desvantagens a precisão dos dados. Schneck, 2003, alerta que os problemas que realmente atormentarão na prática são normalmente associados aos dados. Encontrá-los todos e encontrá-los precisos. De fato, dentre todos os indicadores, talvez a análise de sensibilidade seja a mais dependente de dados precisos e adequados, já que seu método de cálculo depende de um número maior de variáveis. B. A interrelação de variáveis. Ao se analisar um novo cenário por ceteris paribus, ignora-se a influência de uma variável sobre outra. Por exemplo, caso se ofereça um desconto sobre o preço do produto, pode haver aumento na quantidade vendida, ou mesmo a redução nos gastos variáveis poderiam refletir no descontentamento dos funcionários, impactando no volume de produção ou mesmo nas vendas e etc. C. Montagem de cenários.
existe uma dificuldade natural em se criar cenários devido às incertezas do futuro. O nível de cortes também é difícil estimativa, assim como é uma tarefa complicada ao gestor elencar as prioridades para a execução de suas iniciativas. D. Variabilidade de produtos. Quanto maior for o portfólio de produtos esperados em um projeto, mais difícil é apurar o peso de seus custos dentro da totalidade dos gastos de um grupo de entregas previstas e, portanto, definir estratégias de intervenção. Vamos então entender melhor com os exemplos do caderno didático, segundo o exemplo de Assaf Neto. Bom, pessoal, então aqui a gente tem um exemplo que está no caderno didático dos fluxos de caixa incremental de cada um dos anos do investimento e as respectivas receitas e as entradas de cada um dos anos e, no final, o fluxo de caixa operacional fazendo os devidos descontos aqui de custos fixos, depreciação, lucro operacional e imposto de renda, certo? Então, o montante do investimento programado, para esse exemplo, é de 80 mil. Por simplificação, admitimos que os bens permanentes adquiridos serão depreciados totalmente na vida útil estimada de 5 anos, não produzindo valor residual. A análise de sensibilidade envolve mensurar os resultados líquidos de caixa para cada modificação possível de ocorrer nas variáveis de seus fluxos, auxiliando assim o administrador financeiro em suas decisões de investimento em condição de risco. Se for de 15% ao ano o custo de capital ou o retorno mínimo exigido pelos investidores a ser aplicado, o projeto a seguinte riqueza gerada. Então, observando essas entradas de caixa, anuais, que nós temos no nosso exemplo, e fazendo um cálculo, observando a taxa de 15% ao ano, jogando naquela fórmula que a gente passou anteriormente, do valor presente líquido, elevado ao tempo de cada um dos fluxos de entrada, menos o valor inicial do meu aporte, o valor inicial do meu investimento. Fazendo essa conta aqui, nós temos um valor presente líquido igual a 10,21. Quando as vendas aumentaram em 30%, o valor presente líquido, isso aqui é o quadro da análise de projeção. Então, o que a gente está fazendo? Um cenário otimista, com uma variação positiva, e um cenário pessimista, com uma variação negativa. Então, utilizando o cálculo, se a gente houvesse um aumento nas vendas em 30%, representado aqui, a gente passaria a ter um VPL de 49,93. Já quando os custos... 49,93, desculpa. Já quando os custos aumentam 30%, ou seja, quando há uma variação dos custos de 30%, o valor presente líquido, ele cai para um valor negativo aqui de 49,37, desagregando o valor. E assim sucessivamente. E com base nos dados apurados no quadro, podemos concluir que o projeto é mais sensível às mudanças que venham a ocorrer nos custos variáveis, tanto para mais quanto para menos do que as receitas de vendas. Observe que a amplitude do valor presente líquido para a variação nos custos variáveis é maior que a descrita para vendas, cobrindo desde uma destruição do valor, ou seja, um VPL menor do que zero,
de menos 49,37 até uma agregação de riqueza, né, que seria um VPL maior do que 0 de 69,79 para as vendas. No entanto, a variação de seu comportamento situam o valor presente líquido de menos 29 a mais 49, revelando uma menor sensibilidade do investimento a esta variável. Ou seja, nós temos com a variação dessa variável vendas, nós temos uma menor variação do VPL do que uma variação nos custos variáveis, né? Essa variação aqui, ela apresenta uma maior sensibilidade. O VPL apresenta uma maior sensibilidade, no caso desse projeto, à variável custos variáveis. Comparando alternativas de investimento, é interessante lembrar que o investimento é mais arriscado, é o que apresenta mais sensibilidade, ou seja, uma maior amplitude no teste realizado. Bom, turma, uma outra análise pode também ser feita através da análise de cenários. A simulação de cenários econômico-financeira é uma ferramenta de planejamento estratégica adaptada dos métodos clássicos utilizados pela inteligência militar e utilizada por várias organizações para criar planos flexíveis de métodos de médio ou longo prazo, que, como o próprio nome diz, visam simular diversos cenários e criar planos de ação, deixando a empresa preparada para cada uma deles. Para a previsão e simulação de cenários, mais importante do que obter as respostas, a chave para realizar de um planejamento e orçamento eficaz é realizar as perguntas corretas. Até por isso, mesmo estamos no Brasil, é comum encontrar algumas empresas e profissionais da área que utilizam o termo em inglês What If Scenarios, que em tradução literal fica cenário o que se, ou seja, o que aconteceria com o resultado se uma suposição se comprovar verdadeira. Exemplo, ampliação de produção com a compra de uma nova máquina. Imagine que sua empresa pretenda aumentar a produção e, para isso, planeja a compra de uma nova máquina. Você precisa, então, entender quais os impactos que a compra da nova máquina causaria à empresa, tanto bons quanto ruins. Neste caso, algumas perguntas que poderiam ser feitas. Nós temos mão de obra para atender a nova demanda ou precisamos contratar mais pessoas para operar essa nova máquina? Temos espaço ou precisamos investir em expansão de área produtiva para acomodar essa nova máquina? E a área administrativa está preparada para dar suporte às áreas comercial e produtiva com o aumento da demanda, ou precisamos contratar mais pessoas para dar suporte administrativo? Precisamos de mais capital de giro para dar suporte ao aumento das operações? Nossos softwares e sistemas internos estão preparados para um crescimento de demanda ou precisamos investir em uma atualização, implantação e treinamento? Todas essas perguntas, depois de respondidas, se traduzirão em números, novas receitas, custos e despesas. Por isso, dizemos que os cenários são econômico-financeiros, pois afetam diretamente o resultado e fluxo de caixa da empresa. A avaliação de cenários é uma abordagem comportamental usada para avaliar o impacto no retorno da empresa, decorrente de mudanças simultâneas em inúmeras variáveis. Assaf Neto Lima, 2009, segundo ele, a mensuração do risco por meio de comportamento de cenários econômicos incorpora a distribuição de probabilidade no estudo da sensibilidade de um projeto, revelando-se bastante útil ao administrador financeiro. É uma abordagem comportamental similar à análise de sensibilidade, mas de escopo mais amplo, é usada para avaliar o impacto de várias circunstâncias no retorno da empresa. Ao invés de isolar o efeito mudança
em uma única variável, a análise de cenário é usada para avaliar o impacto no retorno da empresa de mudanças simultâneas em inúmeras variáveis, tanto como entradas de caixa, saídas de caixa e custo de capital, resultantes de diferentes suposições acerca das condições econômicas e competitivas. Usando o exemplo anterior, vamos admitir que o principal foco de incerteza dos fluxos de caixa encontra-se na variável vendas, em que podemos esperar incremento de 30% nas receitas, admitindo um cenário otimista, expansão de economia, ou uma queda de 20% no ambiente de um cenário pessimista, ou seja, uma recessão. As probabilidades aqui são descritas no quadro tanto para o cenário pessimista quanto para o cenário otimista. A partir das informações do quadro, são apurados a seguir o valor presente líquido esperado, desvio padrão do valor presente líquido e também seu coeficiente de variação. Então, pessoal, nós temos aqui um quadro que representa cenários. Em um cenário de recessão, nós teríamos uma queda de 5%, uma variação de 5%. Para esse cenário de recessão, esse aqui é o cenário do meio, é o cenário esperado, né? O cenário para o qual nós fazemos o cálculo, observando que não haja nenhuma alteração dos valores do projeto, né? De 10,21, como a gente calculou no exemplo anterior, do valor presente líquido. Esse 10,21 é o valor presente líquido do meu projeto, né, do que eu projetei. Então, utilizando uma análise de cenário, eu descobri uma probabilidade de 30% de um cenário pessimista, no caso de uma recessão, aonde ocorreria uma variação nas vendas de menos 5%. Mas também pode ocorrer, há uma probabilidade de ocorrer um cenário otimista, onde haja uma expansão do mercado e, caso ocorra esse cenário otimista, há uma variação, poderia ocorrer uma variação nas vendas no valor de 15%. Então, o que a gente precisa calcular para poder entender essa variação e estudar esse cenário? Então, a gente tem aqui essa fórmula, que é a fórmula do valor esperado. O que seria o valor esperado? Ele nada mais é do que a porcentagem de ocorrência, o valor esperado do valor presente líquido, tá? Então, ele é o valor, ele é a porcentagem de expectativa que ocorra, né, da minha previsão, vezes o valor presente líquido, caso ocorra essa previsão. É uma média, né? Mas a probabilidade de ocorrer o valor do planejamento vezes o valor presente líquido do planejamento. E a possibilidade também do meu cenário otimista. Ou seja, se eu tenho 3 cenários com determinadas possibilidades de 30%, 40% e também 30%, tanto para otimista quanto pessimista, eu preciso ter aí um valor esperado, né? Já que eu já consegui projetar isso. O resultado desse valor esperado aqui, ele é igual a 14,18. E ainda sobre isso aqui, nós conseguimos realizar o cálculo do desvio padrão. Então, o desvio padrão é a subtração do valor esperado, né, pelo valor no cenário, em cada um dos cenários. No caso aqui, um cenário de recessão, um cenário previsto, projetado, e no caso ocorra na implantação desse cenário, uma probabilidade otimista. Isso aqui poderia ter várias outras previsões e a gente poderia aumentar isso aqui, né, de acordo com o nível de previsões. À medida que essas previsões ocorrem,
também vai ficando um pouquinho mais difícil utilizar essas variáveis. Então, a gente chega a um desvio padrão aqui de 10,76. Ou seja, o que a gente está querendo descobrir aqui? O quanto variou o valor presente líquido observando esses cenários, né? Para a gente poder ter um estudo desse investimento utilizando essa análise de cenários. Então, se eu sei que houve essa variação, há um valor esperado, já que eu sei que há essas probabilidades de ocorrer, essas probabilidades de ocorrer esse valor presente líquido, eu sei disso, eu preciso juntar tudo isso aqui e falar assim, ó, disso aqui eu tenho um valor que eu vou esperar então, né, já que eu tenho essas determinadas previsões, né. Então, de tudo a gente tira uma média e chega, né, a esse valor esperado de 14,18. E é um desvio padrão que representa o nível de variação, né? Então, qual é o nível de variação disso aqui? Eu preciso saber, além dessa média, o nível de variação, que é de 10,76. E aí, com isso aqui, a gente chega a um índice, um coeficiente de variação de 0,76. O coeficiente de variação calculado pode ser comparado com o coeficiente de variação médio de todos os outros projetos implementados pela empresa, indicando o desvio padrão, ou seja, o risco para cada unidade monetária de riqueza, ou seja, o valor presente líquido esperado do investimento. Se o valor de coeficiente médio situar-se ao redor de 1, por exemplo, podemos admitir que o projeto em avaliação, por apresentar um coeficiente de variação menor, é menos arriscado do que a média da empresa. Bom, turma, até aqui vimos bastante, né? Pois bem, na próxima aula veremos os últimos itens para uma boa análise de investimento e a escolha de projetos. Não esqueçam de realizar as atividades do caderno didático e, em caso de dúvida, entre em contato com seu tutor pelo ambiente. Pessoal, obrigado e até a próxima.